Oi, tudo bem? Eu sou Marcelo Pavan e hoje eu quero conversar com você um pouco sobre comunicação não violenta, CNV. E vou contar aqui uma historinha para você sobre mim no início da minha carreira e que pode estar acontecendo aí na tua empresa em alguns níveis com alguns gestores. Você sabe quando começa a questão do egocentrismo? Quando você quer as coisas para você do seu jeito. Eu também tenho uma formação em psicanálise e eu associei isso sobre o CNV e faz todo sentido mesmo, né? Trazendo para o mundo corporativo, até das relações familiares, relações com os amigos dentro da sociedade. Ela começa, na verdade, com 3, 4 anos de idade, quando a criança ela começa a tomar posse das coisas, porque ela entende que tudo é dela, né? Os brinquedos são dela, o sofá é dela, o pai é dela, a mãe é dela, tudo é dela, né? Então, por quê? Porque isso dá uma sensação de pertencimento. É como se forçasse ser vista, claro que de uma forma completamente inconsciente. A criança não tem esse tino para entender esse tipo de coisa. Mas o grande problema é quando o regulador emocional, que a criança não tem ainda, que começa a vir com a idade, não funciona direito. E quem que é o regulador emocional nesta fase da criança? Quem que tem que ter essa percepção do que está acontecendo? São os pais. Né? Vou dar um grande exemplo aqui. A menina, ela tem uma paixão, normalmente falando, né, pelo pai. É o primeiro amor dela, né? E o pai tem que mostrar para ela que ela é a filha, tem todo o carinho por ela, mas a mulher dele é a mãe. O contrário também é verdade. O menino ele tem um apego, isso no começo da idade, tá? Até os 5, 6, 7 anos de idade. Tem um apego pela mãe, o menino tem um apego pela mãe. E o pai tem que dizer assim, a mãe é minha. Não é? Esse tipo de regulação, se ele não for feita de uma forma adequada, vai crescer um adulto, ele vai entender as coisas, ele vai estudar, ele vai ter toda a tua intelectualidade desenvolvida, mas o mecanismo de comportamento continua infantil. Por isso que você vê em muitos locais agressividade no diálogo, porque a pessoa quer, porque ela quer defender a opinião dela, e não está errado você defender a sua opinião, né? O problema é a forma como você defende a sua opinião. O problema é quando mostram que você está errado e você ainda insiste em defender uma opinião. Aí realmente você tem um problema de infantilidade. Então nós temos, infelizmente, aí muitos adultos infantis que biologicamente cresceram, né, estudaram, mas no fritar dos ovos continuam agindo como criança. Só que agora na forma de adulto. Agressividade, não, não, não muda de opinião. Então fica uma pessoa extremamente agressiva e insistente naquilo que está errado. Eu há muitos anos atrás, eu era filho caçula, né? Mimado pela mãe. Eu era muito, mas muito arrogante. Né? Mas eu sempre estudei muito e faço isso até hoje. Eu sempre me aplico muito em tudo que eu faço, tudo que eu estudo. Eu tenho formação em administração de empresa, eu tenho MBA em gestão empresarial, eu tenho psicanálise, porque eu não quis fazer faculdade de psicologia de novo, mas eu fiz psicanálise 3 anos. Eu fiz pós-graduação em psicologia positiva, eu fiz em gestalt terapia, estou fazendo agora neurociência para entender o comportamento humano, fiz vários cursos terapêuticos, né? Na área da qualidade, então, nem se fala, né? A minha função dentro da indústria sempre foi na área da qualidade, e eu continuo atualizado, estudando até hoje, né? Procedimentos, normas, atualizações, ferramentas, tudo que aparece na área da qualidade. Então, assim, eu tive muito conhecimento e graças a Deus eu sempre tive a condição de aplicar esses conhecimentos. Né? Então, isso ajudou bastante não ficar só na obesidade mental. Eu sempre apliquei aquilo que eu aprendi.
Quando eu vou falar de liderança, eu liderei equipes, eu fui gerente de várias empresas a nível nacional e multinacional, né? Então eu vivi isso, né? Não estou falando de forma intelectualizada, como você vê, infelizmente, muita gente fazendo isso em TikTok, Instagram, colocando umas roupas e tal, né? E falando como se fosse gestor de uma empresa, e na verdade nunca foi, nunca viveu uma realidade, né, na indústria, na empresa de serviço, etc. Mas na minha primeira oportunidade, eu era muito arrogante. E quando surgiu uma oportunidade para subir de cargo, eu tinha certeza que esse cargo ia ser meu. Tinha certeza. E no fritar dos ovos não foi. Aí, tudo que eu fazia na empresa, tudo que eu me aplicava, projetos que eu fazia, porque eu desenvolvia muita coisa, eu parei. Eu parei e falei, agora eu vou fazer só o necessário. E começava a responder somente o que me perguntavam e fazer só o necessário. Até que, graças a Deus, eu tive um bom presidente, percebeu isso e me chamou, né? Porque uma outra pessoa acabou assumindo o lugar que eu achava que ia ser meu. E ele teve uma conversa comigo, de portas fechadas, de uma forma extremamente educada, polida, buscando entender o que estava acontecendo comigo. E eu expliquei para ele com toda a arrogância possível, né? Dizendo que eu tinha mais capacidade, etc. Até que ele disse o seguinte, olha, tá vendo o seu comportamento? O problema não é o quanto você sabe, o problema é o que você faz com o que você sabe. Como você atua com outras pessoas. E aí eu percebi que realmente isso influenciava, porque eu comecei a resgatar as minhas conversas, os meus diálogos e como eu, às vezes gravar até vídeos, como que eu gravava, a forma como eu falava. E não é que eu tinha a intenção de ser agressivo, foi uma coisa de natureza emocional que era automática e que não foi trabalhada. Essa é a grande questão. Então, eu me tornei um adulto infantilizado. Agora, dá para reverter essa situação? Com certeza dá para reverter essa situação, né? E não dá para fazer sozinho. Eu fiz, claro, tive muita ajuda, e eu fui me aplicando e eu fui entendendo, né, que a questão da comunicação é muito importante. Às vezes a pessoa não quer te ajudar, mas você tem que entender, né, por que ela não quer te ajudar. O que está por trás disso? Então, o diálogo, a comunicação aberta, educada, polida, sempre é fundamental para resolver qualquer tipo de conflito. Então, o conflito é um terceiro agente. Ele existe, né, por uma coisa que é engatilhada em você, e você fala assim, bom, o que está acontecendo? Até quando a pessoa é agressiva com você, por que ela está sendo assim? Então, alguém tem que ser o adulto da história. E o adulto reage de forma calma e assertiva. E é isso que eu quero te fazer o convite. Como que está o relacionamento da tua liderança com a tua equipe? Como que está o relacionamento da liderança com a liderança, com as áreas, né, da tua organização? Dentro do QV 360, que é a metodologia que eu tenho, que eu desenvolvi, que inclusive lancei um livro sobre isso, vale a pena aplicar, porque a comunicação é o primeiro passo e é ainda o maior problema dentro das organizações. Então eu convido você a fazer uma análise de como que está o relacionamento e a comunicação entre as pessoas na sua organização e principalmente na tua liderança. Fica o convite, fica a reflexão para que você trabalhe comunicação não violenta. E se você não sabe como, convida, eu volto à tua organização e a gente pode aí aplicar o QV 360. Um grande abraço, até o meu próximo vídeo e um grande sucesso para você.